Boa noite a todos e a todas. Iniciamos mais um dia do evento do Cigelma, e nesse exato momento vamos iniciar a palestra Por uma Historiografia da Literatura Maranhense, ministrada, na verdade, pelo palestrante Dino Cavalcante. Dino, formado em letras pela UFMA lá nos idos de 95, tem mestrado e doutorado pela Unesp. É professor associado do Departamento de Letras da Universidade Federal do Maranhão e com uma vasta experiência nas áreas dos estudos literários, especialmente em literatura brasileira. Suas pesquisas se concentram nas áreas de história da literatura, literatura maranhense. Ele coordena o grupo de pesquisa em literatura maranhense, o GELMA, que é o responsável por organização desse simpósio, e também integra o corpo docente do mestrado de letras da UFMA. Essa é a biografia oficial do professor Dino Cavalcante, a biografia curricular. Além de tudo isso que foi dito, Dino não é um escritor, porque ele não se reconhece como tal, mas nunca deixa de escrever seus causos quando os narra. É, portanto, um exímio contador de causos da história de nossa literatura. Não um cantador, mas um encantador de histórias. Espero que todos agora, nesse momento, aproveitem quando o Dino começar a contar a história e as histórias da literatura maranhense. Dino, agora é com você. Obrigada. Eu sabia que Francimeire ia quebrar o protocolo. Helena, né? Depois uma alfinetada em Francimeire não seria mal. Neres, a mesma coisa. Linda Barros também. Né? Dá uma alfinetada porque ela quebrou o protocolo aí. É isso, gente. Obrigado, Francimeire. Francimeire é uma amiga de longas datas ainda, né? De tempos em que muitos aqui nem tinham nascido. E vamos lá, então, falar um pouquinho aqui sobre o porquê de uma historiografia, né, maranhense, tá? Por que a gente... Deixa eu só compartilhar aqui, tá? E fiz uns slides meio ordinários, mas dá para a gente ler algumas coisas aqui, tá? Isso porque a Linda Barros me disse ontem que alguns alunos dela não leem se não tiver figuras, né? E eu fiquei com isso na cabeça. Mas, na verdade, já tinha isso também. As figuras são coisas interessantes para a gente dar uma olhada. Ou, pelo menos, a palavra escrita é melhor do que a palavra falada. Então, boa noite a todos e a todas. O título da nossa fala hoje é Por uma Historiografia da Literatura Maranhense, isto é, caracterizando melhor o porquê que a gente precisa ter uma historiografia da literatura maranhense. Tá? Então, a gente começa fazendo a seguinte pergunta, né? Por que uma historiografia e, em seguida, por que uma historiografia da literatura maranhense? Todos estão olhando aí, não é isso, Helena? Em tela cheia, não é isso? Sim, professor, está perfeito. Tudo bem. Primeira coisa, por que uma historiografia? E a gente responde da seguinte forma. Desde que os gregos começaram a dominar esse sistema que vem até hoje, da escrita sobre a história e a escrita da literatura, há essa necessidade de se falar sobre tanto a história como sobre a literatura. Tá? E desde o século V, século IV e o século III, antes de Cristo, nós temos essa necessidade, primeiramente na Grécia, e depois em Roma, e depois se espalha para várias partes da Europa. Essa necessidade de historicizar determinados eventos, fatos e, sobretudo, episódios ligados a conquistas, a pessoas, a bravuras, guerras e tudo mais. Tá? E muitas vezes há essa necessidade de se recortar determinados fatos, eventos,
para que as pessoas conheçam determinados eventos e não outros. Então, desde o começo dessa chamada historiografia, isto é, a escrita de uma história, desde o começo, no mundo grego, houve, então, essa intenção. Tá? Você tira algumas coisas e coloca outras. Você apaga, isto é, não escreve sobre aquilo e escreve sobre outras questões. Tá? E aí a gente, então, perguntaria por que há uma historiografia da literatura maranhense. E aí a gente deve perguntar se existe, de fato, esse nome literatura maranhense e por que a gente, no lugar de literatura maranhense, a gente não chamaria literatura brasileira. Tá? Porque a gente também poderia fazer uma outra pergunta. Se no lugar de chamar de literatura brasileira, por que a gente não chamaria literatura portuguesa? E outra pergunta, se no lugar da literatura portuguesa, por que a gente não chamaria literatura europeia? Ou, mais ainda, a literatura ocidental ou universal? Isto porque os romanos nos deram uma boa lição. Qual foi a lição que nos deram? Quando eles conquistaram a Grécia e que dominaram militarmente, mas se tornaram submissos numa relação de literatura e de algumas historiografias, de algumas culturas, eles tiveram essa visão de que precisavam demarcar a local na cultura. É aí que entram, por exemplo, a necessidade de se construir uma epopeia que pudesse tratar da cor local. As epopeias gregas certamente não seriam a marca da cultura romana. Já imaginaram se os romanos tivessem apenas em mãos a Ilíada, a Odisseia, ou Aristófanes, ou a Lisístrata? Não. Era necessário construir essa ideia da cor local na literatura. Foi aí que Virgílio escreveu a Eneida, que é a fundação de uma nacionalidade, é a função maior da identidade do lugar. E, portanto, Enéas, diferentemente de um Aquiles, de um Ulisses, ou de um Édipo, ou de um Agamenon, passa a ser a representação daquele lugar. Tá? E, portanto, quando os romanos dominaram vários lugares que hoje a gente chama de Europa, vamos então para a Península Ibérica, quando eles ocuparam aquele território e que ali, junto com outros povos, construíram uma identidade, que viram uma identidade cultural um pouco depois, você tem ali uma nação. Né? E essa nação precisaria ter uma identidade cultural exatamente como os romanos buscaram. E aí a gente vai encontrar, Lana, exatamente a partir de 1570, essa necessidade de se construir uma identidade cultural. Então, Camões, quando escreve a história do povo sistematizada aí nos Lusíadas, é justamente para marcar essa identidade. Eles precisavam ter uma literatura para se orgulhar, precisavam ter um herói. O Aquiles, o Ulisses, o Agamenon, o Édipo, não serviam mais para aquele lugar. Se precisa dizer, exatamente como um filho que sai da casa do pai e precisa construir a sua casa com a sua marca, com a sua identidade. Tá? Criar o seu caminho. E Portugal fez isso. E, portanto, chamar a literatura portuguesa de literatura romana, certamente, na época de Camões, ninguém ia aceitar, né? E muito menos ainda chamar de literatura grega, porque eles já tinham uma historiografia, que começa bem antes, né?
Começa com o trovadorismo, mas mais tarde tem aquela ideia de escrever a historiografia deles. Daí vieram os cronistas para escrever sobre a história dos grandes de Portugal. E, portanto, Gomes e Anes de Azurara, o Fernão Lopes, esses caras todos foram pagos com dinheiro da coroa para que pudessem escrever sobre a historiografia de Portugal. E outros tantos, né? O autor o Sá de Miranda, também construindo textos que pudessem demarcar aquela identidade. Tá? E o Brasil? O Brasil, a gente já discutiu aqui em vários momentos, desde que se cruza a barreira temporal do século XVI para o século XVII, a partir de 1601, se tem essa necessidade de relacionar as obras que foram escritas, é o caso de Prosopopeia, do Bento Teixeira Pinto, mais tarde, os poemas satíricos de Gregório de Matos e tudo mais, com uma identidade cultural brasileira. Tanto é que um pouco mais tarde, já no século XIX, nós vamos discutir muito, e daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, discutir muito sobre se temos ou não uma literatura brasileira ou se temos uma literatura portuguesa de fato. E vencer o discurso que temos sim uma literatura brasileira. Mas aí nós temos uma outra questão. Qual é a outra questão? É que no próprio século XIX, e aí eu vou citar o José de Alencar, o José de Alencar talvez tenha sido o primeiro romancista do Brasil a perceber que o Brasil é plural. O Brasil não é como uma nação pequena da Europa. O Brasil é continental e, portanto, são vários aspectos, várias etnias. E, portanto, para tratar da literatura brasileira, nós devemos tratar de várias culturas, porque não são uma só. E, portanto, ele escreveu sobre o homem e a mulher da cidade, sobre o sertão, sobre o passado colonial e sobre o gaúcho. Né? Só não teve tempo de escrever sobre o Maranhão. Né? Mas diz Zé Neres, eu não sei se é verdade, que Neres também lança muitas anedotas, de que ele também escreveria um romance no Maranhão também para adotar o Brasil inteiro de romance. Mas o certo é que ele escreve sobre o gaúcho, mostrando que quem está no Rio Grande do Sul tem uma característica muito diferente de quem está no Ceará. Tá? Isso vai fazer com que, mais tarde, a gente perceba essa regionalidade. Tá? Então, voltando, por que uma historiografia da literatura? Claro que a gente precisa entender essa escrita, como foi todo o processo da escrita das obras literárias nos mais variados gêneros e nas mais variadas épocas. E por que maranhense? Porque nós precisamos de uma identidade regional. Só abrangendo como a Europa, ou a universal, ou a americana, certamente não daria conta de tudo isso. Numa historiografia da literatura brasileira, por exemplo, o Viriato Correia certamente não teria vez. Ou se tivesse vez, mas o Astolfo Marques não teria vez. O Vieira da Silva não teria vez. O Antônio Lobo não estaria. O Maranhão Sobrinho não estaria. Então é necessário que a gente aproxime um pouco mais, igual uma fotografia que nós tiramos no celular. E que quando ela está bem ampla, a gente olha só uma parte principal. E quando a gente se aproxima, olha os detalhes. Então, a historiografia da literatura maranhense permite que a gente veja, nessa grande fotografia que é a literatura brasileira, alguns aspectos regionais, as singularidades, os aspectos mais próximos. Daí a necessidade. E se alguém ainda tem alguma dúvida de que falar numa literatura maranhense é, né, algo desnecessário, a gente também poderia perguntar, e por que se estuda uma geografia do Maranhão? Por que se estuda uma
história do Maranhão, por que se estudam as ruas do Maranhão, por que nós temos um telejornal daqui do Maranhão e tudo mais. Exatamente por isso, porque as especificidades locais, elas não caberiam num jornal nacional, numa fotografia mais geral, num livro de uma história universal. Nós estaríamos condenados ao ostracismo. Nós olharíamos no espelho, mas a distância de 10 metros, que não olharíamos nenhum traço do nosso rosto. Então, daí, essa defesa intransigente de resistência de que nós precisamos, sim, falar de uma literatura brasileira em contraposição a outras literaturas e de uma literatura maranhense para que a gente possa se enxergar um pouco mais de perto. Tá? E essas coisas que foram ditas aí foram primeiramente faladas por Ferdinand de Denis, que defendeu que o Brasil, com todas as suas características, precisava de uma literatura que pudesse ser chamada de brasileira, uma literatura com a cor local. E para isso deveria investir em duas pedras fundamentais, o índio e a natureza exuberante do Brasil. O Gonçalves de Magalhães também defendeu essas questões, de que nós precisávamos de uma literatura e precisávamos falar do Brasil. Tá? E aí ele faz aquela comparação com um rio que segue e depois se desdobra em dois. As águas têm traços, tá? Mas elas se dividem, chega em determinado momento. Isso para falar da literatura brasileira e a portuguesa. Pereira da Silva é também um outro que pensou essa historiografia. Todos eles são do século XIX e todos eles brasileiros, tá? Com Fernand de Denis sendo francês. Tá? E a gente chama franco-brasileiro porque ele passou uma temporada aqui no Brasil. O Sotero dos Reis é um outro, e este é maranhense, e que destoa um pouco destes outros, porque o Sotero dos Reis, conservador que era, faz uma proposta de que essa literatura deve ser para a elite. Portanto, na historiografia dele não cabe, por exemplo, uma literatura mais popular. O romance, por exemplo, que ele considerou muito popular, algo que a gente chamaria hoje de entretenimento. Não teria lugar o romance numa historiografia da literatura. E ele não fala numa literatura ainda propriamente maranhense, porque era o começo. Tá? Nós estávamos ainda no berço. O que estava consolidado era uma literatura brasileira. E ele faz juntando, né, uma historiografia da literatura portuguesa e brasileira. Então, estar aí com um pé em cada país. Tá bom? E aí, uma questão interessante. Falar de Maranhão, por que o Maranhão merece ter um lugar numa literatura que chama o seu próprio nome? Não apenas como, por exemplo, no Paraná. A gente estuda aqui alguns autores paranaenses, né? O autor de Caprichos de Relaxos, o Paulo Leminski, mas a gente não diz assim, ele é da literatura paranaense. Tá bom? A gente estuda, Neres, Cruz e Souza, mas eu nunca vi Neres dizendo, olha, agora nós vamos fazer uma pausa e falar um pouco da literatura catarinense. A gente não fala isso, né? Por que a gente não fala que o Cruz e Souza é uma literatura catarinense? Porque a obra dele, de alguma maneira, não dialoga com as especificidades ali do lugar. Ah, mas é só esse critério? Não, mas é um dos critérios. Tá? Que aquela obra dialogue também com a cor local. Que a obra, de alguma maneira, faça isso. Não é o único, mas é um dos critérios. Além do autor ter nascido, um autor que
escreve sobre a historiografia. A Ana Camille aqui deve estar pensando nos tambores de São Luís, né? Que quando alguém lá do Paraná lê, né, fica imaginando, será que esses lugares aqui são descritos, são mesmo de São Luís, ou ele está inventando isso? E para o maranhense se reconhece logo como se estivesse falando dos seus próprios antepassados. Tá? Então o Maranhão tem algumas singularidades que eu apontaria muito parecido com o Rio Grande do Sul. O que tem o Rio Grande do Sul que o Maranhão tem? O Rio Grande do Sul tem umas singularidades na historiografia em que a obra literária, e a gente pode citar aqui dois nomes, né? O sujeito que escreveu os contos gauchescos, o Simões Lopes Neto, e o Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo. E você olha, é um olhar para as especificidades do lugar. A mesma coisa é o Ceará, e basta citar Iracema, é o caso da Bahia, basta citar o Cacau, do Jorge Amado, e tantos outros. E o Maranhão entra nessa questão porque tem algumas singularidades que vão aparecer muito na obra literária. E para citar algumas coisas aqui, você tem aqui os franceses e uma fundação que passa a ser simbólica. É a única capital do Brasil que tem uma fundação que traz toda uma simbologia. Tá? Porque, se você pensar, a fundação do Rio de Janeiro é uma coisa interessante, né? Porque se expulsam os franceses e aí os portugueses fundam a cidade. Por que aqui, ao fundar a São Luís, não se apagou essa marca que estava no nome da cidade, que é São Luís, né? Porque ao fundar, não se escolhe um outro local, mas se escolhe o mesmo local. Então tem toda uma especificidade que alguns podem chamar de mito, que São Luís é fundação portuguesa, ou outros podem dizer, não, é fundação francesa, e já se constrói dessa maneira toda. Tá? E aí vem uma coisa interessante. Já começa aí com o que o padre Antônio Vieira vai depois dizer, que é uma terra da ficção, a terra da mentira, a terra em que se criam histórias. Ainda há pouco a Francimeire falava em causos. Eu apenas sou descendente dessas pessoas todas que passaram por aí. Eu estou seguindo a trajetória dessas pessoas. Por quê? Porque a cidade parece ter sido fundada sob um aspecto de se imaginar. E aí, no mito da fundação, entre os franceses e os portugueses, houve essa batalha de Guaxinduba, onde hoje é o município de Icatu, de que os portugueses estavam sendo trucidados, e a Nossa Senhora, que mais tarde vai se chamar Nossa Senhora da Vitória, transforma a areia em pólvora e pedra em bala de canhão, e diz aos portugueses, vençam os franceses e fundem a cidade. E aí a Helena vai pensar, mas o que isso tem a ver? Isso tem a ver que, se você olhar, nós estamos reescrevendo o que os gregos escreveram. Por que que Ulisses demorou tanto a voltar para Ítaca? Porque profanou o templo de Apolo. Por que que Aquiles tombou ali dentro de Troia, morreu dentro de Troia? Justamente porque ali precisava de construir um mito. Tá? Então, São Luís parece estar nessa escrita dos mitos, né? E se funda exatamente para se construir que a cidade foi fundada sobre um mito. Tá? Exatamente como Tebas, essa construção do mito, de que tem 7 portas, tá? Daí o nome 7 contra Tebas, e ela é feita de uma nau. Tá? Então, é uma cidade que tem singularidades. É uma cidade que teve uma revolta quando, em outros lugares, a elite estava pensando em outra coisa. Aqui se teve uma revolta, que a gente pode dizer uma revolta da elite, de colonos que queriam enriquecer mais e mais. Tá? E que isso foi uma página escrita numa história. Olha,
né? Se você pensar para Pernambuco, você teve no mesmo período de Jequitinhonha uma revolta, que é a resistência aí de Palmares, você tem no Maranhão essa revolta. Ah, mas não tem uma dimensão, porque lá foi uma dimensão muito maior. Pois é, o Maranhão não seria o Pernambuco, mas proporcionalmente para nós representa uma revolta. Ah, mas lá é revolta de negros, aqui é revolta da elite. Mas essa página foi escrita e depois vai ser retomada na literatura. O Sábados da Costa fez, aqui no século XIX, o nosso drama romântico. Tá? E mitos e lendas, né? Mitos e lendas. Se a gente pensar, né, em mitos e lendas, o Neres adora esse mito aqui, que é o das formigas históricas. Né? Para quem não conhece esse episódio, foi o momento em que as formigas atacaram um convento e estavam destruindo tudo dos padres. Até então que resolveram os padres entrar com uma medida drástica, matar as formigas. Mas isso não pôde ser feito porque não se mata uma criatura de Deus. Essa questão foi levada a um processo. Instalado o processo, as formigas foram condenadas a se retirar, tá? A se retirar, e um clérigo foi lá e leu o veredito na boca do formigueiro para que as formigas fossem embora. E pasmem, acredite ou não, Francimeire, Camille, Lana, Tayane, Carla, Helena, as formigas foram embora. Isso foi escrito por quem? Isso foi escrito por um português, em 1710, 1715. E que Viriato Corrêa, no século XX, só reescreveu tudo isso com o título de uma crônica histórica, Formigas Históricas. Tá? Então, nós somos uma cidade formada por mitos. Tá? Mitos. E o que dizer, por exemplo, de um lugar que teve uma historiografia, tá? Teve uma historiografia, onde é que está? Que teve uma historiografia feita bem antes, que é os anais históricos e geográficos do estado do Maranhão, feito pelo Bernardo Berredo, em 1718, quando aqui chegou, ele parece já ter tido esse projeto de escrever uma historiografia de um lugar que ainda era precoce. E escreveu os anais históricos. Tá? E aí nós temos uma riqueza, tudo bem que é apenas de uma elite, que a gente vai chamar de ouro branco, que é o algodão. E de maneira que, em pouco tempo, Alcântara e São Luís se transformam numa cidade de riquezas, de casarões, luxos e tudo mais. Alcântara até de palácios. Tá? Tudo bem que não foram terminados, mas representam o que seria essa riqueza do Maranhão, 2 palácios para se esperar o imperador. E isso faz com que nós tenhamos uma elite letrada a partir aí da década de 20 do século XIX. E logo em seguida vai se construir esse mitos, o mito da Atenas. Aqui não é simplesmente uma Atenas, tá? É Atenas brasileira, não é só uma cidade, é uma cidade das letras, tá bom? E aí, o Antônio Henriques Leal tem esse projeto de vida que é escrever o que ele chama de Panteão Maranhense. Panteão, para quem não sabe, é um monumento aos deuses que tem em Atenas, mas um monumento aos deuses gregos. E tem em Roma um monumento aos deuses. E que aqui também deveria ter. Só que os deuses do Maranhão são escritores. E, portanto, um deus não pode estar entre os vivos. E aí ele teve essa ideia brilhante de escrever o Panteão Maranhense,
ensaios biográficos dos maranhenses ilustres já falecidos, né? Que é esta obra do Antônio Henriques Leal. Tá? Mas que todo debate, né? Todo debate vem, felizmente ou infelizmente, com algumas ideias contrárias. E o Frederico José Corrêa escreve um livro para contestar essa ideia de que nós temos, sim, um panteão maranhense. Na visão dele, isso não passa de uma pataquada, alguma coisa de curriola, ou de panelinha, como diria a Lana. Por quê? Porque, para Frederico José Corrêa, mas as más línguas vão dizer, né, que ele não encontrou o nome dele ali, portanto, saiu atirando pedras na obra, né, do Panteão Maranhense, do Antônio Henriques Leal. Mas o texto dele é interessante porque reflete sobre essas questões todas, né, de quem ou não deve figurar entre os ilustrados de uma historiografia maranhense. Frederico José Corrêa, por exemplo, ele nada disse de Gonçalves Dias. Então, quem cala, consente. Para Gonçalves Dias, ele disse, esse pode estar num panteão, mas, pelo amor de Deus, Sotero dos Reis, não. Odorico Mendes, pelo amor de Deus, esse nem deveria figurar numa introdução a uma historiografia. E o que dizer do Souzinha, diz Frederico José Corrêa. Souzinha, o Itapecuru, o membro do Itapecuru, o cidadão de Itapecuru, que era o matemático, esse não deveria figurar de jeito nenhum, porque não fez nada pela cultura. Tá? Então, Frederico José Corrêa também deixa nas entrelinhas quem deve ou não fazer parte de uma historiografia. E Reis Carvalho deixou a marca dele quando escreveu esse texto, está digitalizado, se alguém tiver interesse. Né? O Reis Carvalho, no começo do século XX, fez essa obra bem interessante que nós, né, com a organização de Neres, digitalizou essa obra fantástica, 67 páginas desse arquivo, falando um pouco aí sobre essa historiografia. O que é a historiografia maranhense? Onde começa? Onde termina? Como é que funciona isso? É claro que para ele a literatura vai terminar na época dele, né? Ele vai falar de autores que ainda estão escrevendo ainda. Né? E aí ele começa, claro, com o Grupo Maranhense. Tá? E um outro é o Antônio Lobo. O Antônio Lobo vai escrever uma historiografia, mas o Antônio Lobo vai escrever uma historiografia muito sintética. É a história da literatura maranhense deste período aqui, de 1900 a 1910. 10 anos. É a história dos novos atenienses. Então, ele vai contar a história de uma literatura maranhense, mas num período de 10 anos. Tá? Começa com a Oficina dos Novos e vai até mais ou menos aí de 1910, já, ou bem antes, né? Esse período, então, em que surgem esses nomes que vão se intitular os novos atenienses. Por que novos? Porque os antigos são da época de Gonçalves Dias, os atenienses. Agora são os novos. Antônio Lobo faz isso. Mário Meirelles, em 55, escreve a história da literatura, o panorama da literatura maranhense. Mas o panorama da literatura maranhense, que é a historiografia mais ampla que se tem no Maranhão, comete um pecado, porque ele insere todos, sem exceção de nomes, todos, que de alguma maneira apareceram em manuais, ele cita. Ele cita até os primeiros cronistas, até aqueles que escreveram apenas um poema num jornal, ou que foram citados em algum livro como alguém que escreveu, e ele insere isso. São todos, tá? Inclusive médicos, políticos. O cara é senador, escreveu uma petição, está lá no panorama da literatura maranhense. Então, para ler o panorama da literatura maranhense, o Mário Meirelles, que é historiador,
fui presidente da Academia Maranhense de Letras, precisa fazer esta separação. O que é de literatura mesmo e o que ele inseriu apenas como uma junção de nomes. E Jomar Moraes, que escreveu Apontamentos para uma Literatura Maranhense. Isto é, apontamentos. Faz um resumo do que seriam esses grupos e estende mais até os anos 60. O Mário Meirelles para aí no começo do século XX, né? Ele não vai até os anos 50, porque esse pessoal ainda está se produzindo. Tá? E agora a gente, para terminar, a gente pode perguntar o seguinte. Bom, o século XX foi uma época de se descobrir, ou se redescobrir, que é a questão melhor. Ou descobrir, ou redescobrir. Foi a época do romance regional, que aconteceu no Rio Grande do Sul, com Érico Veríssimo, que aconteceu no Pará, que aconteceu na Paraíba, em Alagoas, em Pernambuco, aconteceu em Minas Gerais, basta citar o Guimarães Rosa, que mais? O Jorge Amado, na Bahia, e aqui no Maranhão não foi diferente. E a gente pode citar um romance que é Por Onde Deus Não Andou, do Godofredo Viana, tá? Que escreveu uma obra que tem um cunho regional exatamente como essas obras, como Vidas Secas, Cacau e tudo mais. E aí, o Maranhão passa a ter um olhar maior para a sua cultura e passa a rever esses monumentos literários. É o momento de se reencontrar, já a partir de 75, com uma Maria Firmina dos Reis. Tá? É o momento da gente se reencontrar com a Luiz Azevedo, com o Arthur Azevedo, tá? Que certamente depois da morte, tanto do Aloysio como do Arthur Azevedo, ocorridas Arthur, 1908, Aloysio, 1903, certamente ficaram no ostracismo durante algumas décadas, né? Mas que são resgatados. Né? Eu diria, Neres, que o Aloysio teve um grande resgate aqui em dois momentos. Né? Quando veio o Yves, como é que é o nome, Neres? Jean-Marie Merrier, né? Que escreveu Vida e Obra do Aloysio, e, sobretudo, em 1981, Neres era da Faculdade de Letras, né? Não tinha chegado ainda. Eu vou entrar depois de Neres. Em 1981, Neres é aluno de letras, estudava no ILA, não era ainda o SEB, não tinha SEB ainda, não tinha ainda o CCH, tá? Era ainda o ILA. E se lança um livro aqui que chama 100 anos de um romance revolucionário. E o Arthur Azevedo começa a se destacar a partir aí se destacar não, né? Ser novamente um grande autor pelas mãos, né, do Wilson Martins, maranhense, que vai para o Rio de Janeiro. Tá? E tantos, hoje, por exemplo, a gente pode citar, né, a Laura Rosa, o Viriato, o Humberto de Campos, Coelho Neto. Então, são vários autores que estão sendo redescobertos. Né? O Maranhão Sobrinho, que ganhou um destaque gigantesco, tá? E o Frutuoso Ferreira, que tem aqui ou ali uma leitura, mas já foi resgatado do ostracismo por Jomar Moraes, o João Clímaco Lobato, tá? E tantos outros nomes. O Celso Magalhães, tá? Que foi resgatado aí por Jomar Moraes, e tantos outros. Tá? Estou esquecendo de alguns, mas a gente sempre esquece, né? O Godofredo Viana e tudo mais. Agora uma pergunta. Por que escrevi uma historiografia da literatura maranhense? Ela já foi escrita? Sim e não. Por quê? Ela foi escrita por esse pessoal todo. Né? A gente pode citar o Reis Carvalho, a gente pode o Antônio Henriques Leal, o Jomar Moraes, o Mário Meirelles, mas uma escrita, ela precisa estar o tempo todo sendo revisitada. Nada é para sempre. Tá?
em toda essa escrita que foi feita, não tem lugar para Maria Firmina dos Reis, tá bom? Nem Reis Carvalho colocou, nem Henriques Leal colocou, nem Mário Meirelles colocou, e Jomar colocou 2 linhas para Maria Firmina dos Reis, e ela merece mais. Então ela foi escrita já, mas precisa o tempo todo ser revisitada e ser novamente escrita. Tá? O João Clímaco Lobato está? Não está, porque ele foi redescoberto há pouco tempo. E quem redescobriu? Várias pessoas. Primeiro o pessoal de São Bento, da Academia de São Bento. Depois uma professora, né, esqueci o nome dela, que ela fez a descoberta do livro A Virgem da Tapera. Né? Se você puder botar no chat aí. Tá? E que, junto com o Henrique de Paula Borralho, né, Henrique Borralho, fizeram a edição desse livro. E que o Gelma também está preparando a 2ª edição do livro O Diabo. Tá? E também o conto A Vela de Cera. Quer dizer, ele precisa estar nessa escrita. E como escrever isso? Aí é que está. Se fosse tão fácil... Desculpa, professor Dino, seu tempo, tá? Estou terminando. Tá? Estou terminando. E como escrever isso? Escrever, é claro, a gente precisa, infelizmente, fazer a inclusão de alguns nomes, e certamente a gente não tem como fazer como o Mário Meirelles fez, incluir todos. A gente precisa deixar de lado alguns. Né? Mas essa historiografia precisa reunir em grupos e em épocas para se fazer isso. Então, essa fala aqui, ela tem essa missão de falar da importância da gente escrever hoje, escrever no próximo ano e ficar o tempo todo revisitando essas coisas todas, tá? E daí ela tem essa importância porque a dimensão, né, vai modificando. Autores que são revisitados hoje, eles vão ganhar um pouco mais de espaço em determinados nomes. Hoje, nomes que estão em destaque, amanhã a gente pode rever isso, e que não estão em destaque, podem ser em destaque. Os esquecidos podem ser redescobertos. Né? E, portanto, a gente pode sair de um marasmo e ir para o que nós podemos chamar de resistência. Nós podemos deixar esse ostracismo de alguns autores e torná-los em destaque. Tá? E, portanto, a gente precisa, antes de mais nada, fazer uma relação sumária que a gente tem bolado aqui no Gelma, em fazer uma espécie de dicionário, uma relação, que nomes estão em que época e o que escreverem e tudo mais, para que depois a gente possa pensar aqui mesmo em fazer uma escrita que seria a primeira historiografia mais abrangente do século XXI, que ainda não ganhou. Tá? E daí o papel do professor é muito interessante, porque o professor ele precisa estar o tempo todo nas escolas com esse texto, justamente para que a gente possa ampliar essas discussões todas. E daí a importância dessas edições de obras, tanto impressas quanto as digitais. Tá? E para finalizar, a gente precisa, então, dizer o seguinte: a literatura maranhense é um dos nossos maiores patrimônios culturais. Tá? Mas cabe à sociedade, às universidades e aos governos, sobretudo, tanto o governo estadual como os governos municipais, valorizar esta nossa literatura e torná-la viva, para que ela continue dando muito orgulho a todo o Brasil, né? Mas, sobretudo, ao nosso Estado. É o que a gente tem de melhor para oferecer. Olhando para a Grécia hoje, se ela não tivesse essa riqueza cultural, certamente não tinha a importância que tem. Então, o Maranhão tem a sua musa, que é a cultura. E a gente precisa mostrar essa cultura ao Brasil inteiro. E temos que começar com nós, com a nossa escola, tá, gente? Então é isso. Muito obrigado, tá? E volto a palavra à Francineire, tá? Muito obrigada, professor Dino, por essa palestra, por essas histórias.
A gente fica meio um pouco embevecido quando escuta você falar sobre a literatura maranhense, pelo seu vasto conhecimento. Eu achei que essa discussão é interessante, acho que a gente precisaria de muito mais tempo para discutir sobre isso, se é uma literatura maranhense, uma literatura portuguesa, uma literatura nacional. Acho que antes de qualquer coisa deve vir o pertencimento, né, a gente se sentir pertencido ou pertencente à literatura, algo que é muito nosso, para dar então a gente, né, pretender uma nacionalidade. Antes, o Emanuel, ele levantou a mão aqui, acho que ele quer fazer uma participação, é isso, Emanuel? Levantou, mas depois baixou a mão. Mas antes, se tiver alguém que queira se pronunciar ou participar, nosso tempo está meio exíguo, mas acho que dá para uma conversinha até umas 7h35. Tá. Mas assim, como o professor Dino sabe mais, assim, que de muitos de nós, tem alguém, hoje em dia, reconstruindo essa nossa historiografia? Tem alguém nesse cenário fazendo isso? Já há planos? Como é isso? Diga aí um pouco sobre essa questão. Ultimamente, o que a gente vê é que nós temos seguido os passos que vem acontecendo no Brasil. As pessoas estão preferindo escrever coisas mais localizadas, né? Escrever sobre determinado autor, escrever sobre determinada obra, mas o projeto realmente de escrever esse panorama no século XX ficou com João Mar. Mas, infelizmente, vieram outros projetos para João Mar, né, resgatar as obras perdidas, e ele fez um trabalho excepcional. E, portanto, a gente precisa entender que o papel agora é com a gente. Tanto nós, das academias universitárias, quanto o pessoal das academias de letras, tá? Esse bastão está com a gente, Francimeire. Somos nós que precisamos fazer isso. Aí você pergunta, tem alguém fazendo isso? Tá? Nós, tá? Precisamos, todas as pessoas que estão aqui e as pessoas que estão envolvidas nos cursos de letras e nas academias de letras, tá? Tanto nas universidades como nas academias. Essas pessoas estão construindo essa historiografia, tá? Mais abrangente, desde do século XVII até o século XXI, eu acho que são poucos, né? A gente pode citar aqui o Neres, que está pensando nisso, né? A Linda Barros, e eu que estou auxiliando esse pessoal, tá? Eu estou numa espécie aí de conselheiro deles, tá? Exatamente. Neres, Lindalva, Helena, tá? Esse pessoal está pensando, Mauro, e eu estou apenas auxiliando. Pode falar, Linda Barros. Boa Diga, noite, Linda. pessoas. Pois é, eu falei isso aí porque, por exemplo, aqui no nosso grupo, a gente se preocupa muito com isso, na questão do publicar, do pesquisar, do estudar e do escrever, e alguém que fica lá fora, de repente, só critica, mas ninguém toma atitude de fazer. Né? Então, por isso eu estou perguntando quem seria, especificamente, que iria escrever sobre isso, com que intenção, ou o quê? Para que eu vou... Aí, de repente, alguém fica pensando, mas eu vou fazer isso para quê? Já tem um monte de coisa por aí, para que eu ainda vou escrever sobre isso? Ou, de repente, sei lá, é ficar esperando que alguém faça, sempre é isso, sempre alguém esperando que o outro faça. Critica, mas, na verdade, não faz nada. Mauro já disse que está só acompanhando, e Dino disse que também vai só acompanhar, então acho que sobrou para Neres e Linda Barros escrever sobre isso. Neres disse que Clóvis na verdade, isso aí tem um pouquinho do nosso trabalho, né, professor Dino, da minha dissertação. Depois eu vou assistir essa palestra outra vez, com muita calma, tranquilíssima, anotando tudo, porque eu já anotei um monte de coisa aqui, meu Deus, é todo praticamente a introdução, digamos assim, da minha dissertação. Ou seja, já é alguma coisa, né, a fazer, mas não cabe só a mim, ou só a professor Dino, ou só a professor José Neres, ou até a própria Francimeire, né? Muita gente também poderia fazer isso também. Porque, de repente, é um produto mesmo de pesquisa, em geral, hoje em dia a academia trabalha muito com esses produtos de pesquisa, quando lança esses projetos. Se a academia enquanto universidade, não encampar, também às vezes é difícil. O Neres está dizendo que o Clóvis Ramos projetou uma história da literatura maranhense,
mas não concluiu, porém deixou alguns volumes dispersos. Rossini Corrêa fez a história do modernismo no Maranhão, e aí coletar e pegar esse material todo e reorganizar é uma grande tarefa, um grande trabalho, né, e a gente acaba não tendo incentivo financeiro também para isso, porque demanda nosso tempo. E nosso tempo é exíguo mesmo, realmente, para fazer um trabalho desse tão minucioso. Então é isso. Tem mais alguém que queira pronunciar, Dino? É isso, né? Também estou lembrando da Tércia, né? Que para falar sobre o Nascimento Moraes Filho fez também um recorte do modernismo no Maranhão. Mas é como eu disse, esses trabalhos eles estão bem específicos. O do Clóvis Ramos, ele escreveu, digamos assim, a mulher na literatura, tal, aí faz um recorte. Dinaci fez uma tese de doutorado que é escrevendo sobre o romance das mulheres, né? Só o romance das mulheres. O Giscard de Agra fez uma só do Humberto de Campos. Vou falar aqui só do Humberto de Campos e descreveu tudo de Humberto de Campos, tanto da obra dele, mas sobretudo dessa relação com a doença dele. Tá? Então, geral, eu acho que somos nós, né? Somos nós que devemos carregar isso. E antes que Neres, né, tenho medo de Neres não esquecer alguns nomes, né? Chegue aos 80 anos e esqueça, tá? A gente precisa, até 2030, entregar esse produto, né? Entregar esse produto. Linda Barros? Eu ia falar exatamente com essa relação da questão dos nomes. Como que a gente vai fazer? Não é que seja uma peneira, eu não sei nem como que seria isso para a gente, essa escolha de nomes, porque nós temos muita coisa, gente, nós temos muitos autores, muitas autoras. E como que é feito essa escolha, digamos assim, não por uma questão do que é bom e do que não é, como que seria essa espanhol não, escolher mesmo esses nomes, como que seria isso? Para a gente não cair exatamente na... Sempre, eu lembro que uma vez José Neres começou a fazer um trabalho, não sei se vocês se lembram, de exatamente falando de alguns autores, e aí eu, pelo menos, recebi um monte de mensagem, poxa, mas ele não colocou meu nome, mas meu nome ainda vai aparecer, entende? E aí, por exemplo, Marcos Fábio fez um trabalho muito legal sobre Mural das Minas, vocês devem lembrar, que assim, serão, ou já foi 2 volumes, e ainda falta gente, porque é muita gente. E aí sempre alguém vai estar cobrando porque não está nessa lista. Os esquecidos, né, Dino? José Neres, quer falar alguma coisa? Não, Francimir, apenas parabenizar Dino por essa síntese tão interessante, né, que eu coloquei também alguns detalhes aí, por exemplo, que o Vavá Mello já fez praticamente uma história da literatura em São Bento, né, um livro interessante, mas se todo mundo, por exemplo, se em cada município, e aí seria algo muito interessante, cada município fazer um trabalho para depois ter essa junção, porque o que pode ser importante, talvez, para São Luís, talvez nós nem conhecemos os autores, por exemplo, de Caxias, de Cururupu, de Penalva. Então, se houvesse um apoio institucional, política pública realmente, para que os pesquisadores de cada região fizessem essa recolha e esse trabalho histórico, ajudaria muito. Como a dona Linda Barros lembrou aí, o Marcos Fábio e eu organizamos recentemente, foi este ano passado agora, uma coletânea com 50 mulheres maranhenses, todas vivas. Mas, claro, 50 no universo talvez de 500, talvez de 1.000, que nós não temos como abarcar tudo. É uma tarefa muito difícil. E é uma tarefa que, como foi lembrado também, sempre vai deixar alguém de fora. Vai deixar alguém de fora porque nós não temos condição de, por exemplo, só na AMEI, você chega ali, tem aproximadamente 2, 3, 4, 5 mil títulos de autores. E aí você fica perdido, nós não temos condição de tempo, porque aqui todo mundo, na verdade, acho que a maioria está em sala de aula. O professor maranhense é um herói, porque ele precisa usar um pouco de seu tempo disponível, roubar o nosso tempo da família, roubar o tempo de lazer, roubar o tempo de descanso, para produzir algo em prol de uma
comunidade, que talvez, às vezes, também nem leia. Os trabalhos feitos hoje talvez sejam lidos daqui a 10, 15, 20 anos, ou não. A vantagem hoje que nós temos a internet e nós podemos fazer um levantamento, mas também há escritores que não colocam nada na internet, que não tem rede social. Então, é uma tarefa que deveria ser um pool, realmente, de pesquisadores imbuídos do desejo de fazer essa atividade, tá bom? Parabéns, Dino, você, como sempre, brilhante. E eu também vou parabenizar, Francimeire, você, porque você foi a única que conseguiu fazer Dino parar na primeira vez que ele diz para concluir. Geralmente ele fala 8 vezes, hoje ele parou na primeira, graças a Francimeire e essa sua ordem assim de mulher corajosa, mulher empoderada, que disse acabou. Muito obrigado, Francimeire. É porque ele está sem microfone, é por isso. Obrigada, Neres. Alguém tem que parar o Dino, né? Não sei se vocês estão me ouvindo. Sim, vocês estão ouvindo? Perfeitamente. Porque tinha caído aqui a conexão. Então é isso, obrigada, Neres. Agradecer mais uma vez a participação do professor Dino. Se ele quiser falar alguma coisa para concluir, nós temos aí 1 minuto, professor Dino, fique à vontade. É isso, é só dizer que é um prazer grande, né, você falar sobre literatura, história e tudo mais, né, dizer rapidamente aqui, em 40 segundos, né, que o Maranhão tem uma singularidade tão grande que aqui se fez uma pegadinha que quase dá um problema muito grande, né? E o cara que fez essa pegadinha foi sepultado hoje, que é o Parafuso. Ele criou uma pegadinha aqui, dizendo que os marcianos tinham invadido o Maranhão, tinham invadido 2 lugares, a Rússia e Estados Unidos, todos já tinham caído, e vinham por o mais poderoso dos depois, que era o Maranhão, e a nave espacial estava no campo de Perizes, tá? E só tinha essa rádio aqui, praticamente, dando essa notícia. E aí vinha um avião da Força Aérea Brasileira de Belém para São Luís. Tá? E primeiro ia a Pinheiro. Eles ouviram a rádio, mudaram a rota para cá e tudo mais, para ver que história é essa mesmo, que diz que os voadores entraram em São Luís, e aí manda um repórter lá para... Nada, ele não saiu do estúdio, dizendo que estava lá e que lá foi abduzido e foi morto. Aí o cara que está lá na rádio diz, olha, gente, perdemos contato, né? Agora eu estou indo embora para casa, vou me despedir, é a Guerra dos Mundos, o mundo acabou, foi muito bom ter conhecido vocês. Eu vou deixar uma música aqui, que mais tarde vão utilizar em Titanic, né? A Hora da Morte, a gente precisa ouvir uma música. Botaram uma música no rádio e aí, depois que descobriram, veio uma ordem, né, para fechar a rádio, que era a ditadura militar, em 1971, não se brinca. E aí os caras colocaram, né, dizendo o seguinte, que antes de mais nada eles disseram que era ficção, era uma brincadeira, e não disseram isso. Tá? Quem estava aqui, Neres, por exemplo, estava em São Luís, subiu numa mangueira lá no Filipinho e ficou se tremendo todo, achando que os marcianos vinham mesmo do campo de Perizes e o primeiro lugar era Filipinho. Aí ele ficou morrendo de medo. Essas coisas estão aqui na cidade. Os caras pararam a cidade. Cabroso. Mas é isso, minha gente. Tá? Tchau, gente. Muitíssimo obrigado pela participação e presença de todos. E vamos dar continuidade às atividades do simpósio. Boa noite, muito obrigada.